E neste Dia do Homem, nós vamos aproveitar para refletir sobre o papel do homem na família e na sociedade. A socióloga e colaboradora do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, Lilian Daniela dos Anjos, é quem vai falar com a gente ao vivo. Bom dia, Lilian, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, gente. Queria que Bom dia para todo mundo. Obrigado pela sua participação, viu? Eu queria que você começasse aí dizendo pra gente o que é que determina os papéis que os homens e mulheres devem desempenhar, né, na família e na sociedade. Existe ainda essa questão de um papel definido para o homem e para a mulher? Queria agradecer, né, essa manhã aqui com vocês, esse santo café aqui, para a gente falar de um assunto que é tão atual aí. Bom, a gente tem uma questão que a gente chama de divisão sexual do trabalho, né? Que aí é um pouco qual que é o trabalho do homem, qual que é o trabalho da mulher, o que é propriamente de homem, o que é propriamente de mulher. Mas essa divisão, ela não foi sempre assim, né? Vocês imaginam, por exemplo, que lá nas sociedades antigas, lá na pré-história, as mulheres, por exemplo, elas tinham papel de caçar, elas tinham papel de sair de casa, a gente tinha sociedades matriarcais, né? E de um período para cá, a gente diz que a gente tem sociedades patriarcais, que tem essa, digamos assim, centralidade, né, no homem como um provedor, como aquele que provém, né, o sustento da família, e a mulher nesse papel de cuidados. Essa é uma divisão mais recente aí da sociedade, aí tem uns de 500 anos para cá, talvez, e ela determina um pouquinho o que é papel do homem e o que é papel da mulher, né? E a gente vem trabalhando para mudar isso um pouco, né? Na modernidade, a gente já vem tentando trabalhar isso de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, né? O advento das mulheres no mercado de trabalho, as mulheres atingindo, né, outros lugares e outras funções que teoricamente não eram delas. A gente vai caminhando aí para uma forma mais, digamos assim, igualitária dessas divisões, né? Do que é papel do homem, do que é papel da mulher. A mulher deixando um pouco de ter somente esse papel de cuidados e o homem deixando de ser só esse provedor da casa, da família, né? Enfim, a gente vai vendo mudanças aí nessa perspectiva. Certo. Lilian, bom dia para você. Agora, existe uma certa resistência aí na maioria das famílias para que esse movimento e essa modernidade aconteça, para que esses papéis fiquem mais equilibrados? Você tem visto essa resistência aí por parte de muitos homens, principalmente? Porque o que é socialmente construído, ele é mais difícil de ser desconstruído ao longo do tempo, né? Vocês imaginam, por exemplo, que esse papel de cuidado da mulher, ele está ligado a um debate de gênero e ele também está ligado, às vezes, a um debate também de lugar que você ocupa na sociedade, né? Por exemplo, aquela história assim do homem dizer, né? Eu ajudo muito a minha mulher cuidando da criança. Nossa, eu super ajudo em casa, eu lavo todas as vasilhas, eu varro a casa para minha esposa, como se fosse um papel de ajuda, né? Como se as mulheres precisassem de ajuda, como se ele também não morasse na casa, como se o filho também não fosse dele, né? Acho que o processo é um processo de ir desconstruindo um pouco dentro da casa e fora da casa também, que papéis de homens e de mulheres podem e devem ser os mesmos, né? Acho que ainda tem um pouquinho de resistência, porque a sociedade é que a gente chama assim, de uma sociedade machista mesmo, né? Que foi trabalhado essa ideia de que as mulheres são inferiores e por isso ganham menos e cuidam desses trabalhos domésticos. E é um desafio que é um desafio cultural mesmo, né? A gente está lidando com uma questão cultural de divisão de tarefas, de compreender que as mulheres podem e têm condições de ocupar os mesmos lugares que os homens, né? Então é uma cultura que a gente precisa ir trabalhando, né? Os homens não ajudam as mulheres, os homens cumprem tarefas que são necessárias para a sua sobrevivência também, né? Imagina se as mulheres aí deixarem de fazer todos os papéis de cuidado, né? Cuidar da casa, cuidar das crianças, fazer o almoço, fazer a janta, né? A sociedade para, né? Porque o papel de cuidados que é naturalmente atribuído às mulheres, ele é determinante para a sociedade, né?
e ele precisa também ser valorizado tanto quanto as funções dos homens, né? Então é um desafio nosso, de mulheres e de homens, construir essa cultura diferente, né? Eu acho que esse é um primeiro caminho nosso. Lilian, isso vem sendo construído, então, aí há cerca de 500 anos, como você mencionou, né? E você acredita que um dia teremos a igualdade de gênero em todos os aspectos sociais e econômicos? A gente fala que essa divisão sexual do trabalho, ela é muito determinante para esse modelo econômico que a gente tem. Por exemplo, as mulheres e os homens, mesmo fazendo o mesmo papel numa determinada empresa, a mulher ganha menos que os homens. O trabalho mais específico que é determinado às mulheres é o trabalho de cuidado, né? Por exemplo, quando um idoso fica doente em casa, quem deixa de trabalhar para cuidar do idoso? Quando um bebê nasce, né? Quando a criança nasce, é atribuído à mulher esse trabalho de cuidados. Muitas vezes a mulher sai do mercado de trabalho para cuidar da criança. O cuidado da casa, né? A gente fala que a mulher tem tripla jornada, trabalha fora, mas também trabalha em casa, chega do trabalho e tem esse trabalho de cuidado da casa, né? Esse trabalho de cuidado, ele é um trabalho ainda remunerado mais baixo, né? Quem faz um trabalho de limpeza, o trabalho de cuidado, ele tem uma remuneração menor. Então, essa divisão sexual aí do trabalho, ela também está ligada a mulher receber menos, né? A se dizer que na sociedade tem gente que vai ganhar mais e gente que vai ganhar menos. Eu acho que com a organização das mulheres, uma consciência das mulheres e também um advento também de uma consciência dos homens, isso tende a mudar, né? Então, nós mulheres lutamos por essa igualdade na sociedade, para que a gente avance. Eu acho que nós temos que chegar nesse lugar, porque esse lugar de igualdade é um lugar que garante uma qualidade de vida melhor para as mulheres e harmoniza também mais os ambientes de convivência entre homens e mulheres, né? E também diz para os homens que eles podem sobreviver muito bem sozinhos e darem conta das tarefas que teoricamente seriam de mulheres, mas que eles também têm total capacidade para desenvolver, né? Então a gente vê hoje mulheres alcançando lugares de trabalho e posições sociais que antes a gente não via, né? Então o desenvolvimento da sociedade leva a isso, mas eu acredito que a gente precisa estar mais juntas, unidas e lutando mais por essa igualdade. Os homens também precisam desenvolver essa consciência de mudança cultural, né? Nós não estamos falando só de uma mudança individual, é uma mudança coletiva que precisa vir meio que para os dois lados, e as mulheres só conseguiram esses avanços juntas, né? Lutando juntas e pensando, construindo coisas juntas. Então, acho que o desenvolvimento caminha também com o nosso compromisso de mudança da sociedade, né? Então, eu acho que esse recadinho no Dia dos Homens é ótimo, né? A gente precisa de homens também com essa consciência de que é necessário uma sociedade mais igual entre homens e mulheres. Com certeza. Agora, Lilian, nós mulheres, né, que estamos aí em casa com a nossa família, com os maridos ou com os nossos pais, enfim, convivendo com homens. O que a gente pode fazer aí para tentar conseguir, assim, desconstruir, né, essa cultura aí de que o homem tem que ajudar, né? Não é ajuda, como você explicou, né? Ele faz como a gente faz também, porque moramos na mesma casa, então dividimos as tarefas. Eu li uma vez, eu achei super interessante e eu comecei a praticar isso na minha casa. Ao invés de falar assim, coloca a mesa para mim, lava essa louça para mim, não. Você pode lavar a louça pra gente, coloca a mesa pra gente, porque não é pra mim que ele está fazendo, né? É pra gente. Então, acho que com pequenas atitudes assim a gente vai mudando um pouquinho essa chave, não é mesmo? Eu acho que tudo que é socialmente construído, como essa divisão muito determinada, né, do que a mulher faz, do que o homem faz, é também possível de ser socialmente desconstruído. Como eu disse aqui no início, né, nem sempre foi assim e não precisa ser assim, né? Então, eu acredito que essa sociedade que é patriarcal, que tem uma cultura machista, né, que traz essa ideia da sobreposição do homem sobre as mulheres, ela é machista para os homens e ela também tem comportamentos machistas por parte das mulheres, porque isso é um processo cultural, né? Não é um processo individual. Então, eu acho que essas pequenas mudanças no cotidiano,
Porque, por exemplo, às vezes a gente também, como mulheres, costuma dizer muito assim: nossa, meu marido me ajuda muito, ele cuida do menino para mim, ele vai no sacolão, ele faz a feira, ele vai no supermercado, né? Bem nesse discurso aí que você citou pra gente. Então, eu acho que essa mudança no cotidiano, nas pequenas coisas, são fundamentais para a gente ir percebendo que a gente não está só naquele lugar, né? Que a gente não tem só aquela obrigação, que quem mora na casa também tem que cumprir tarefas que são domésticas para a sobrevivência da casa. Ou a mulher não faz a janta porque ela é obrigada a fazer. Ela faz a janta porque as pessoas precisam comer. E do mesmo jeito que ela pode pegar uma receita e fazer um bolo, o homem também pode ler uma receita e fazer um bolo. Do mesmo jeito que ela consegue trocar uma fralda de uma criança, o homem também consegue trocar a fralda de uma criança. Não está escrito que precisa ser mulher para saber trocar fralda, né? É um processo que é da capacidade humana mesmo de fazer, né? Então, eu acho que essas pequenas mudanças no cotidiano são fundamentais. E também são fundamentais políticas públicas que levem esse processo de igualdade, né? Então, assim, precisa de fazer no micro, mas a gente precisa também de processos macros, né? Por exemplo, uma empresa que na mesma função paga diferentes homens e mulheres, ela precisa ter algum tipo de punição, né? Ou ela precisa de ter algum incentivo para que isso não aconteça. Então, a gente precisa de mudanças mínimas no cotidiano nosso, na relação com os homens, e a gente precisa também de mudanças macro nas relações sociais que estão colocadas na sociedade, né? E a gente vai conseguindo isso na medida que a sociedade vai desenvolvendo e na medida que a gente também se constrói juntas, né? A gente só percebe que a gente está achando que o homem ajuda a gente quando a gente conversa com uma colega, quando a gente conversa com outra pessoa que vive na mesma situação, né? Então é junto, é no cotidiano, é no diálogo com outras mulheres também que a gente vai entendendo esses processos, né? Isso começa muito cedo também, né, Lília? A gente percebe quando um casal tem uma menina, né, uma filha e um filho, a gente percebe que quando esse filho e essa filha vão crescendo, em muitos casos, a mãe ou o pai acabam delegando, por exemplo, as tarefas domésticas à menina. Isso acaba criando na cabeça do menino a sensação de que ele não tem essa necessidade, sempre vai ter uma mulher ali para fazer. Acho que isso deve começar cedo, então, né? Nossa, muito cedo. A gente costuma comprar uma boneca para a menina e um carrinho para o menino, né? Se a gente chega na loja e tem aquela carreta bonita, ou aquele carrinho de controle remoto, ou aquele brinquedo mais elaborado, a gente logo já acha que é para o menino, né? Mas o fogãozinho, o liquidificador, a vassourinha, a gente vai lá e compra para a menina, né? Eu acho que não existe brinquedo de menino e de menina, né? Existe brinquedo, existe formas de brincar, né? E eu acho que isso é muito fundamental para a gente ir desconstruindo também, né? Como a transformação dessa sociedade que torna desigual os homens e as mulheres, ela precisa ser desconstruída também na infância, né? Que é onde a gente está ali aprendendo os primeiros valores, que é onde a gente está aprendendo a como lidar com essa questão. E esse processo de dialogar com as crianças também sobre qual que é o papel na sociedade é fundamental também para a gente superar a cultura da violência, né? Essa semana eu acho que todo mundo está acompanhando muito aí, tem rodado muito nas redes, né? Eu vi que antes a gente estava falando aqui de redes sociais, então tem rodado muito nas redes essa situação muito triste aí desse DJ que agrediu a companheira dele, né? A esposa dele, e aí isso gerou uma repercussão muito grande, enfim. Então, o processo de violência, que é muito naturalizado entre homens e mulheres, ele também pode ser desconstruído na infância, né? Os homens respeitar as mulheres, os meninos respeitarem as meninas nas brincadeiras, na escola, no cotidiano, né? Os irmãos e as irmãs, não ter essa relação mesmo, né? De desigualdade, de violência. E eu acho que isso também é fundamental, a gente construir uma cultura da não violência também com as crianças, né? Tanto nas brincadeiras quanto também nessa convivência. Então, a escola tem um papel muito importante nisso, a família tem um papel muito importante nisso, e nós individualmente também precisamos, com as crianças que a gente
convive, lidar, precisa trabalhar também, né? Esse processo da cultura da não violência e da cultura da igualdade. É verdade. Lilian, a gente quer agradecer muito, viu, sua participação aqui. Foi um bate-papo muito bom para a gente esclarecer aí e conscientizar as pessoas que o homem tem muito valor, sim, mas ele pode ter mais ainda, né, na medida que ele estiver ali lado a lado com as mulheres, vivendo de uma forma justa, né? Muito obrigada pela participação. Obrigada, gente. Bom dia. Que nesse Dia do Homem a gente consiga construir aí uma cultura de homens melhores para uma sociedade também melhor, né? Nós não queremos nem a soberania das mulheres, nem a soberania dos homens. Nós queremos que homens e mulheres tenham os mesmos direitos e a gente tenha uma sociedade justa e igualitária. É verdade. Muito obrigada. Um grande abraço para você.